Bom dia, na paz do Senhor, amados irmãos. Lição de número 9. Olha que tema, hein? João 14:6. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Nunca antes, nenhum profeta, nenhum professor, nenhum grande teólogo ousou a fazer essa declaração. Só Deus pode fazer essa declaração. E o Senhor Jesus, o Verbo que se fez carne, fez essa declaração. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. E o tema dessa lição 9 enfoca essa bênção, essa verdade absoluta. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Então vamos começar o mês de junho, abençoados com essa declaração do Senhor Jesus, que é o nosso textuário Evangelho de João, porque nós estamos estudando o Evangelho de João nesse trimestre, e João 14:6, que é o nosso texto maior, o texto magno, o grande texto, declara: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Verdade prática. A imagem de Jesus, o Cristo, como caminho, a verdade e a vida, reforçam a nossa fé e consolida a nossa comunhão com o Senhor. É natural você ver esse questionamento. Quem é o caminho? O que é a verdade? O que é a vida? E o grande presente de Deus pro gênero humano é o Messias, o Verbo que se fez carne. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O texto de classe, a leitura bíblica que nós iremos fazer, está no Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 1 até o 15, e todos podem ler juntamente comigo, e eu peço para os irmãos que estão presentes se colocarem de pé, por gentileza, em reverência à leitura da Bíblia, e todos juntos leiamos. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras.
na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Amém. Graças a Deus. Vamos orar? Pai Santo, Deus de todas as graças, Deus de todas as misericórdias, na autoridade do nome santo do Senhor Jesus, teu único Filho, te damos graças nessa manhã, nesse primeiro dia do mês de junho, te louvamos pelo privilégio de estarmos na tua casa, para aprendermos a tua palavra. Abençoa cada pessoa, Senhor, cada família, traga o teu conforto, a tua edificação. Assim nós te pedimos com fé, com ações de graças, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Por gentileza, podeis sentar, meus irmãos. A lição é a de número 9. E o tema é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Vamos pensar um pouco, então, nesse textuário, nessa declaração do Senhor, em João 14, 6. Aonde está o contexto dessa declaração? Começa lá no capítulo 13. É um momento de insegurança para os discípulos do Senhor Jesus, e a gente pode observar isso a partir do capítulo 13 de João. O grupo de discípulos era pequeno, eram poucos os seus discípulos, e o inimigo era muito forte. Eles estavam basicamente em oposição ao Estado judeu, embora vassalo de Roma, mas era um Estado religioso independente no sentido religioso, não no sentido geopolítico, porque a Judéia tinha se transformado numa província romana nesse período, e, portanto, ela não tinha autonomia política, mas tinha uma certa autonomia religiosa, de acordo com o entendimento de Roma. Roma, para não haver mais conflitos com os judeus, porque eram comuns, ela cedeu algumas situações religiosas. Por exemplo, o imperador romano não precisava ser adorado pelos judeus. Os judeus não iam adorar mesmo ele nunca. Então, os romanos, sabedor disso, fez essa concessão a Roma, aos judeus. Roma fez essa concessão aos judeus, dizendo que os judeus não precisavam adorar o imperador, mas tinham que orar pelo imperador. Tá? Então, eles fizeram uma adaptação. O normal é onde as nações que eles dominavam, era o culto ao imperador, os povos pagãos. Só que para os povos pagãos não havia muita diferença, porque eles adoravam um monte de deuses mesmo, mas não é o caso do povo judeu. O povo judeu não adorava, em hipótese alguma, nenhuma outra divindade, nenhum outro homem. Então, eles fizeram aí uma adaptação para poder cooptar a Judéia, cedendo, então, para os judeus a questão de não precisar adorar o imperador, fazer culto ao imperador, mas sim orar pelo imperador. Então, havia uma certa autonomia religiosa, mas não geopolítica, isso não. E o povo que estava, as pessoas, os discípulos que estavam ali junto com o Messias, com o Senhor Jesus, não tinham nenhuma chance de enfrentar os adversários do Senhor Jesus, que era a classe religiosa de Jerusalém, dividida nos seus muitos partidos, como fariseus, saduceus, herodianos, zelotes, essênios, etc. Outros que a gente nem ficou conhecendo, mas que sempre houve, né? Sempre existiram. Então, o grupo de discípulos era muito pequenininho, muito insignificante, frente ao inimigo forte,
que estava ali assediando eles. O Senhor Jesus estava prestes a sair do mundo. E o traidor já estava agindo. Então, Judas já estava lá com os sacerdotes, com a administração judaica da época, fazendo então aquele acordo lá que ele estava traindo o Senhor Jesus. Agora, claro que na percepção dele, ele estava entregando o inimigo dos judeus, né? Isso na percepção deles, mas na verdade ele estava traindo o Senhor Jesus, o Filho de Deus. Então aquela era uma noite escura, né? Uma noite tenebrosa, porque a questão do futuro incerto, isso ainda incomoda nós. Nós também nos incomodamos com as incertezas. Nós temos também, isso gera ansiedade, gera uma série de sentimentos de temor, de medo. É só tirar a gente da nossa zona de conforto, que a gente já fica com ansiedade. Imagina eles sabendo que estava aproximando o momento, então, de que o Senhor Jesus seria preso. Possivelmente para muitos, isso é perceptível pelas atitudes dos discípulos, tipo assim, será que houve uma falha? Será que... Porque eles também, em algum momento, eles têm a percepção que Jesus vem triunfantemente, que o Messias vem em triunfo. Mas, na verdade, o Messias vem na sua primeira perspectiva, como servo sofredor, lá do profeta Isaías, capítulo 53. Então, claro que, mas Jesus não vai reinar, Jesus não vai quebrar o jugo, a suzerania em relação a Roma, né? Então, não era isso. Nesse primeiro momento, ele vem como servo sofredor. Então, é possível que alguém imaginou que Jesus tivesse falhado, pois o Supremo Tribunal Judaico, na época, o Sinédrio, já havia ordenado a detenção do Senhor Jesus, e os inimigos estavam, então, obedecendo essa ordem. É nesse contexto de insegurança que o Senhor Jesus dá início ao capítulo 14, declarando aos seus discípulos que não turbassem o coração, que não ficassem desesperados. E no versículo 6, ele faz, então, essa declaração extraordinária, que é o texto maior dessa manhã. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é uma declaração que nós precisamos pensar os aspectos principais dela. Em primeiro lugar, essa é uma verdade absoluta, porque o mundo de hoje, o mundo em que nós vivemos, ele não aceita mais uma verdade absoluta. Ele relativiza a verdade. Então, se você vai falar para a pessoa, ela ouve tudo e depois ela diz, não, isso é a sua verdade, mas eu tenho a minha. Isso chama-se relativização da verdade. Mas essa declaração do Senhor Jesus não dá para relativizar. Ela é muito explícita, ela é muito clara. Não tem como você relativizar essa declaração do Senhor Jesus. Eu me lembro, eu estava como vereador no meu primeiro mandato aqui na cidade de Campinas, e eu apresentei um projeto para que no dia 31 de outubro fosse comemorado o dia da Reforma Protestante. Isso colocava, então, o dia da Reforma Protestante no calendário oficial de eventos do município de Campinas. E foi levado na Câmara, os vereadores aprovaram por unanimidade, tanto é que, até hoje, aqui na cidade de Campinas, dia 31 de outubro, se comemora o dia da Reforma Protestante. Campinas, oficialmente, é o dia da Reforma Protestante. Não tem nada a ver com Halloween, que as escolas de inglês tentam impor essa cultura céltica, né? Ou cultura anglo-saxônica para nós. Mas aqui em Campinas nós celebramos o dia da Reforma Protestante, 31 de outubro, porque foi no dia 31 de outubro de 1517 que Martinho Lutero fixou na Catedral de Wittenberg as 95 teses que condenavam a venda de indulgências, ou a venda de salvação, porque naquele momento histórico o Papa Júlio estava arrecadando dinheiro para continuar a construção da grande Basílica de São Pedro, que é o Vaticano. Muito bem. E
eu peguei, então, e levei o projeto para um pastor de uma igreja tradicional histórica da Reforma. E conversando com esse pastor, ele falou assim, numa naturalidade. Falou, então, vereador, eu acho que o senhor devia convidar todos os credos religiosos para celebrar a Reforma. Porque você sabe, né, que aquela declaração de Jesus em João 14,6 não é bem daquele jeito, né? Hoje a gente sabe que todos os caminhos vão a Deus. Eu fiquei pasmado. Falei, não, eu não estou sabendo não, pastor. Falei para ele na lata. Não, eu não estou sabendo dessa declaração. Não, hoje não é bem assim, né? Vamos convidar todas as igrejas? Ali eu falei, parei o culto, parei ali a história na hora. Falei, pastor, vamos continuar conversando, uma outra hora a gente vai. Tanto é que eu comecei a fazer o evento da Reforma Protestante sem participação deles. Porque, no fundo, eles não entenderam a verdade absoluta de Jesus. É uma verdade absoluta, irmão. Essa história do mundo, todos os caminhos chegam a Deus, é equivocada. Jesus falou, eu sou o caminho. Então, não são todos os caminhos. Não são todas as formas de religiosidade que vão chegar. E aí usa-se um termo muito interessante, que é geográfico. Ora, todos os rios desembocam no mesmo mar. Está vendo? Há uma lógica. Todos os rios desembocam no mesmo mar, embora nem todos os rios desembocam no mar. Mas tudo bem, a gente entende qual é a ideia. São todas tentativas de justificar uma teologia, que é a teologia do mundo. Qual é? Todas as expressões religiosas têm Deus. Então não tem que ficar pregando, levando a palavra, não tem nada disso, cada um na sua, cada um no seu quadradinho. Essa é a ideia, então, e a percepção do mundo. Mas não foi isso que Jesus falou. O Senhor Jesus disse claramente, eu sou o caminho, artigo definido, eu sou a verdade, a única verdade, eu sou a vida. Então, isso é uma verdade absoluta que põe em oposição à ideologia do mundo. Não, ninguém, então ele está falando que qualquer indivíduo não chega ao Pai se não for por ele, que é a porta, que é a única entrada para o Pai. Em outras palavras, Jesus, através da sua obra expiatória, ele pega a mão do homem e une a mão do Pai, porque ele é esse elo, ele é a verdadeira, então, religião. A palavra religião, que significa ponte, né, ligação entre Deus e os homens, é o Senhor Jesus. Só que isso é politicamente incorreto. Para o mundo, o que eu estou falando aqui é o maior dos absurdos. Por quê? Porque o mundo defende a tese que todos os caminhos vão ao Pai. E nós, cristãos, com base na palavra de Deus, entendemos que só através do sacrifício expiatório, do santo sangue do Senhor Jesus, é que as portas e os portais celestiais se abrem. Não dá para voltar ao Pai, não dá para voltar para o nosso Criador, se não for através da obra expiatória do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus declara isso de maneira muito límpida, muito clara. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, verdade absoluta. Lógico que se eu estou falando de uma verdade absoluta, eu estou também falando de um exclusivismo. É, isso mesmo. Então nós somos exclusivistas? Sim, se Jesus é o único caminho, não tem como fugir dessa percepção de exclusivismo. Mas os cristãos primitivos já sinalizavam isso para nós. Roma dizia o seguinte, os cristãos não são perseguidos porque adoram a Jesus Cristo. Não. Podiam adorar Jesus Cristo, desde que também acolhesse os deuses pagãos. Se os cristãos adorassem a Jesus, mas também prestassem culto, adorassem o imperador, adorassem os deuses do panteão greco-romano, estaria tudo certo, estava tudo direitinho. O problema é que os cristãos adoravam só a Jesus. Olha aí. Então os cristãos não foram perseguidos porque adoravam a Jesus. Foram perseguidos porque adoravam só a Jesus. Esse exclusivismo está presente na nossa fé. Então, eles falavam isso, se vocês quiserem ser crente, pode ser, desde que respeite todo mundo, não fale contra os deuses, não fala... Porque se você falasse contra os deuses, você era classificado como ateu.
que não crê em Deus, né? Para o mundo pagão. Os cristãos tiveram esse tipo de situação. Eles eram, o cristão é ateu, porque ele não adora os deuses, porque na percepção pagã, os deuses tinham que se fazer imagens. Eles eram vistos e adorados através de imagem, de representação da mente humana. E aí os cristãos, isso é uma imagem, eu não adoro isso, então você é ateu. Os pagãos acusavam os cristãos de ateísmo. Por quê? Porque os cristãos não adoravam imagem de escultura. A entrada das imagens no mundo chamado cristão se deu muito tardiamente, século IV. Não foi? Isso não faz parte do patrimônio primitivo. Nem o culto à Virgem Maria, nem o culto aos santos fazem parte do patrimônio primitivo cristão. Não fazem parte. Isso é um desenvolvimento histórico pós-século II, século III. Século III, para ser especificamente. Isso é história. É só pesquisar, você vai descobrir que tanto o culto aos santos como a Virgem Maria se dá pós-século IV. Não faz parte do patrimônio primitivo. Você nunca vai ver Paulo evocando os santos, você nunca vai ver ou mesmo a mãe do Senhor. Não tem isso na Bíblia. A Bíblia não tem culto nem veneração a imagens de santos, nem aos santos e nem a Virgem Maria. O que você tem no patrimônio primitivo, sim, é a leitura da memória dos profetas, por exemplo, como os profetas são exemplos de fé. Capítulo 11 de Hebreus mostra a perseverança, a fé, que são modelos inspiradores para nós. Isso é uma coisa, mas não veneração a seres humanos. Por quê? Por causa desse exclusivismo de João 14,6. Se Jesus é o caminho, se Jesus é a verdade, se Jesus é a vida, não tem o menor sentido você invocar qualquer outro nome. Porque o único nome que foi dado para que nós fôssemos salvos é o poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, o Filho do Deus vivo, o Messias. Então, totalmente exclusivista. Nós só evocamos o nome do Senhor Jesus. Portanto, a igreja é cristocêntrica. Está firmada na rocha, na pedra, na grande rocha, que é o Senhor Jesus. 3. Com essa declaração, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, o Senhor Jesus está deixando claro que não existe nenhuma outra forma do homem se salvar, pois Ele é a porta para chegar ao Pai. Ele fecha dizendo, ninguém vem, porque eu pelo menos já vi pregador, às vezes, embora ele está pregando, né? Então às vezes não consegue usar todas as palavras adequadas. Mas aí o irmãozinho lá pregando, Jesus disse que é o caminho, a verdade, e ninguém vai. Não é vai, irmão. Não é vai. Ninguém vem, porque Ele é a porta. É só através de Jesus que você tem salvação. Então não vai, vem. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Tem que passar pelo Filho, pelo Salvador. Então, Jesus é o caminho. Em que aspecto nós podemos dizer que Jesus é o caminho? Porque Ele revela o Pai aos homens. É o caminho para a salvação. Vocês sabiam que o primeiro apelido do cristianismo era esse? Esse é o povo do caminho. Era esse. Provavelmente com base na declaração de Jesus. Falava o caminho. Ele faz parte daquela seita, o caminho. Qual mais o nome que eles usavam? A seita do Nazareno também. Até hoje em Israel, ninguém chama uma pessoa de cristão. Chama-se de Nazarim, cristão. Seria nazarenos. Esse é o nome na língua hebraica para cristão. Nazarim, quer dizer, cristãos. Tá? E a ideia, então, a primordial, é que o nome dos cristãos estava relacionado à declaração do caminho. O caminho. Você já está no caminho? Vem para o caminho. Era essa a pregação. Tá? Então, Ele nos revelou o Pai aos homens. Ele também nos conduz os homens ao Pai. Então, veja, por isso que Ele é sacerdote, mas ao mesmo tempo, Ele é
tanto o profeta como o sacerdote, né? Porque ele leva o Pai ao homem, como o profeta leva a voz de Deus aos homens, mas ele também leva os órgãos dos homens ao Pai, que é o papel do sacerdote. Então, o Senhor Jesus é o caminho de mão dupla, né? Porque ele leva o caminho que leva ao homem, mas também leva o homem ao Pai. Então, ele conduz os homens ao Pai. Com a morte expiatória do Senhor Jesus, que é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, porque a morte de Jesus já estava na presciência do Pai, estava na presciência de Deus, tá? Estava já na mente de Deus o plano de redenção, porque o Pai tem um plano, a pessoa do Pai. O Pai não se fez carne, Deus é Espírito. O Pai, a pessoa do Pai, fez um plano de redenção. Mas quem executa esse plano é a segunda pessoa da unidade divina, é o Filho. O Filho se fez carne, o Pai não se fez carne. Por isso que nós não podemos confundir a pessoa do Pai e do Filho. Mas Jesus acabou de dizer, quem vê mim viu o Pai. Um Deus, um único Deus. Jesus e o Pai estão em unidade de essência, um só Deus, mas são pessoas diferentes. Pai é Pai, Filho é Filho. Quem morreu na cruz não foi o Pai. Quem deu a sua vida na cruz do Calvário foi o Filho. Surgiu até uma seita que confundiu o Pai com o Filho, que depois ficou chamado com sabelianismo, e hoje é representado pelo grupo Voz da Verdade, por exemplo, são sabelianos. Por quê? Porque eles confundem o Pai com o Filho, eles confundem as duas pessoas. E aí imagina a situação, aí começaram a ser chamados, sabe do quê? Os crucificadores do Pai. Patripassionismo é o nome desse tipo de heresia. Por quê? Se Jesus é o Pai, então crucificaram o Pai. E o Pai não foi crucificado. Quem foi crucificado é o Filho, irmão. Pelo amor de Deus. Mas tem gente que confunde as pessoas na unidade divina. Não pode confundir. Pai é Pai, Filho é Filho. Quem morreu na cruz do Calvário, quem deu a sua vida, foi o Filho. O Verbo se fez carne. Mas quem nos convence dessa verdade? É o Consolador, que nós vamos estudar na próxima aula, aula de número 10. O assunto é a promessa do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da unidade divina, que nos convence, que nos orienta, que nos inspira. É a pessoa do Espírito Santo. Então, a Bíblia fala de duas premissas. No Antigo Testamento, a primeira premissa é: só existe um Deus verdadeiro. Só tem um Deus verdadeiro. Deuteronômio 6,4. Ouve, Israel, o Senhor, vosso Deus, é o único Senhor. Isso está corroborado pelo próprio Senhor Jesus, em Marcos 12, 28 e 29, ele fala também, cita o mesmo Deuteronômio 6,4. Ouve, Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Então, essa é a primeira premissa da Bíblia, só existe um Deus verdadeiro. E no Novo Testamento vem a segunda premissa, existem três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Como conciliar o monoteísmo com essas três pessoas? A doutrina da Trindade concilia. Um único Deus, uma só essência, eternamente subsistente em três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então essa é a grande doutrina bíblica. Ah, pastor Alberto, mas a palavra Trindade nem aparece na Bíblia. Claro, é uma palavra de cunho teológico. A palavra Trindade é uma palavra teológica, que significa um único Deus, eternamente subsistente em três pessoas. Ah, mas não vou aceitar porque não aparece na Bíblia. Meu irmão, se você não for aceitar a palavra Trindade, porque a palavra não aparece na Bíblia, então você não deve também aceitar a palavra Bíblia, porque a palavra Bíblia não aparece na Bíblia. Então você também não pode aceitar a palavra onisciente, porque a palavra onisciente não aparece na Bíblia. Então você não pode aceitar a palavra onipresente, porque essa palavra também não aparece na Bíblia. No entanto, todos nós dizemos que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, que são os três atributos que só Deus tem. Então, não é porque a palavra não aparece que não existe. Está lá a doutrina. Ao ler a doutrina, você dá um conceito teológico. 66 livros é a Bíblia, é um conjunto de livros. Você dá o conceito teológico. Ele está presente em todos os locais. Subir no céu, ele estará. Se descer, ele estará. Onde me esconderei do Senhor? Então, ele é onipresente. Então, nós damos o conceito onipresente, mas são tudo conceitos teológicos. Então, cuidado para não se precipitar em uma teoria fraudulenta.
Então, o Senhor Jesus, ele é o único caminho, porque ele tornou-se possível, e essa é a obra mais gloriosa do Senhor Jesus. Ele me reconcilia com o meu Criador, porque a minha alma tem sede de Deus, e eu só consigo retornar para o Pai através dos méritos expiatórios do Senhor Jesus, efetuados na cruz do Calvário. Quarto elemento sobre caminho em sua ressurreição, ele dá vida aos homens, ele leva os homens para a vida eterna. Em sua ascensão, ele nos garante a vitória de elevação até os lugares celestiais, porque o nosso corpo será glorificado. Qual é o processo? Regeneração, santificação, glorificação, que é o último dos processos. Em sua glorificação, então, os homens também são o quê? Glorificados. Jesus é a verdade, é a perfeita revelação de Deus, portanto, a verdade do Pai, que generosamente Ele revela a todos nós. É a perfeita verdade. De acordo com os eternos conselhos de Deus, a presciência de Deus já estava a ideia de revelar o Messias, o Salvador, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, citado em Apocalipse por João, mas citado também na epístola pastoral de Pedro. Jesus é a verdade ética do homem, porque ele é o homem perfeito. Em Jesus não há engano, não houve engano em Jesus. Nunca houve. Um dia um pregador estava pregando na sua simplicidade, e ele falou, você vê, Jesus perdeu a cabeça lá no templo, pegou um chicote e foi bater em todo mundo. Que fraqueza, né, irmão? Jesus perdeu a cabeça, imagina. Ali Jesus tomou aquela atitude para expressar o zelo, para cumprir a palavra profética do zelo em relação às coisas de Deus, em um contexto muito específico, porque Jesus conhece o coração do homem, e viu que o coração daquelas pessoas estava em apenas explorar a boa-fé das pessoas, porque sempre houve venda de ovelhas antes de entrar no templo, sempre houve vendas de pombinhos, nunca houve problema com isso. O comércio em torno do templo sempre existiu. Claro, imagina, pensa nisso, irmão, você mora lá na ilha de Creta, quer vir celebrar a Páscoa, vai vir com um cordeiro nas costas? Que jeito, irmão? Então, lógico que era muito mais adequado o judeu chegar, vindo de Creta, pegava o navio, andava muito, chegava em Jerusalém, comprava um cordeiro ali, que havia cordeiro ali que foram criados com esse fim, com esse objetivo. Então, a venda e o comércio em torno do templo não é o problema. Não foi o problema. O problema é o que tinha no coração daqueles homens que estavam fazendo câmbio, troca de moedas, uma coisa terrível, buscando lucros excessivos. Ali havia malignidade humana, usando a boa-fé dos peregrinos que vinham para Jerusalém. Esse é o problema. Agora tem hoje que a pessoa vê você vendendo uma Bíblia ali, acha que já é comércio. Olha que fraquezinha. Não conhece a Bíblia, irmão. Não conhece a Bíblia. Porque o que Jesus toma ali, o zelo dele, é em relação à malignidade do coração humano de busca de lucros, utilizando a necessidade religiosa. Então, há um contexto específico. Mas Jesus é um modelo, então, ético. Portanto, ele não perdeu a cabeça. Ali, ele agiu com todo o controle do verbo que se fez carne, para que se cumprisse a profecia que diz, o zelo do Senhor me consome. Então, não tem essa de Jesus, em algum momento, ficar nervosinho, sabe? Isso acontece com um líder religioso, irmão. Qualquer um, seja pastor. Eu vi esse Papa Francisco mesmo, aparentemente um homem tão assim, elegante, mas teve uma mulher que puxou ele bateu na mão da mulher. Eu vi essa cena, irmão, achei até ficou até pesado, né? Porque é um líder religioso que demonstra um certo autodomínio, né? Um domínio próprio, mas é ser humano, e todo ser humano tem essa fraqueza. Por mais que a gente, em vez de quando, a gente dá nota fora, tá? Porque nós somos seres humanos e somos pecadores. Jesus não. Jesus nunca chegou e bateu a mão em alguém dessa maneira agressiva. Ele não, porque ele é um homem perfeito, é um modelo ético, é um modelo de perfeição e verdade.
Ele é a verdade também em oposição a qualquer tipo de religiosidade falsa. Eu observo hoje que tem muitas pessoas que estão usando roupas da tradição judaica. Tudo bem, se a pessoa for judia. Eu morei em Israel, eu ia lá na Galileia, no Sabate, que é o dia que os judeus se encontram, para o culto nosso, eram judeus que criam em Jesus. Então, eles usavam o talite, aqueles, sem problema nenhum, é a identificação do povo judeu. Agora, irmão, o que eu acho estranho no Brasil, a pessoa não é judia, nem foi circuncidada, não faz, e fica copiando o judeu. Põe um quipar na cabeça, toca o chifre do carneiro na hora do culto, irmão. Não, nós estamos recuperando a nossa identidade judaica. Não conhece a Bíblia. Quer ver o que está escrito aqui em Mateus, capítulo 23, versículo 15? Lê aí comigo, Mateus 23, 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra, para fazer um prosélito, e depois de o ter feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Por quê? Porque o judaísmo na época de Jesus já estava fora do plano da revelação mosaica. E depois o judaísmo precisou dar uma resposta ao cristianismo, modificou mais ainda. E depois o século VII precisou dar uma resposta ao islamismo, modificou mais ainda. E assim vai. Depois teve que dar uma resposta para o holocausto, para das guerras. E hoje o judaísmo é uma religião muito diferente da época de Moisés, mas normal. As religiões passam por esse processo mesmo. Agora a pessoa pega uns rituais aí e acha que está no nível espiritual superior. Não está. A verdadeira fé está em crer em Jesus Cristo, em nascer de novo. É o que a palavra de Deus diz. O que vale é ser uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas a gente gosta de ritual, irmão. O ser humano quer fazer uma obrinha para se sentir mais santo, mais seguro. É falta de oração isso, viu, irmão? Começa com muito ritual, é falta de oração. É falta de comunhão com o Senhor Jesus. É falta de entrar no seu quarto, fechar a porta e rasgar o seu coração na presença de Deus. Aí não faz isso, aí quer fazer uma obrinha para ser mais aceito, para ficar mais aparecido. Mas Jesus fez oposição à religião estabelecida da época dele. Essa mesmo que tem muita gente querendo copiar. Jesus fez oposição a isso. Irmão, houve um probleminha aí na mudança do slide. Vamos lá. Muito bem, vamos lá. Talvez seja, ou a pilha aqui. Ah, não, aqui não é a pilha não, irmão. Bom, muito bem. Então, quando se fala de verdade, eu tenho que fazer essa comparação, né, com todo respeito a todo tipo de expressão religiosa, porque ele não confunde as coisas. Nós estamos discutindo biblicamente qual é o conceito da expressão eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Talvez você vai ter que mudar por aí mesmo, porque aqui não está mudando mais, irmão. Mas tem. Olha, não muda. Muito bem. E finalmente, ele vai dizer que é a vida. E aí eu tenho que pensar nessa declaração do Senhor Jesus, eu sou a vida. E ele fala, eu vos dou a vida eterna. E esse é um conceito que tem que ficar claro para nós. Ninguém pode dar o que não tem. Eu não posso dar a vida eterna para uma pessoa, eu não sou eterno. Eu tive começo, a minha eternidade é limitada. Eu vou viver para sempre, mas eu tive começo. É diferente de Deus. Por isso que lá, quando Paulo escreve aqui ao seu filho na fé, Timóteo, ele faz uma declaração aqui maravilhosa, né? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de número 16, ele diz, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível. É uma coisa impressionante, né? Só ele que tem a imortalidade e habita na luz inacessível. Muitíssimo obrigado, irmão. Então, Alisson, né? Ellison. Olha só, irmãos, ele fala só ele tem a imortalidade. Por quê? Porque na essência é só ele mesmo. Um dia uma pessoa falou para mim, eu não creio na imortalidade do homem,
porque só Deus tem imortalidade. Eu falei, bom, então você nunca vai ver Deus também, né? Não, por quê? Porque está escrito aí, ó. Está escrito aí, ó, ele habita na luz inacessível, e que nenhum homem pode ver. Então você também não vai ver Deus, é isso que você está dizendo? Não, veja bem, não tem veja bem. Aqui ele está falando da essência divina. Deus nunca foi visto por ninguém, na sua essência não foi. Nós só vamos ver Deus com o corpo glorificado. Quando estiver nesse corpo, não vê, não tem jeito. Por causa da sua santidade, da sua luz inacessível. Então ele é imortal. E aqui está falando que ele é eterno, é a natureza, ele não teve começo nem fim. É nessa percepção. Agora, eu tenho a imortalidade, eu tenho a vida eterna, procedente de Deus, porque Jesus deu. O que prova que Jesus é Deus. Por quê? Porque só Deus tem a vida eterna. E Jesus diz, eu vos dou a vida eterna. Ele possui a vida em si mesmo. Com a sua encarnação, ele veio compartilhar essa vida para nós. Por isso que é muito importante. Nós professamos e confessamos que Jesus Cristo se fez carne, conforme declara o preâmbulo do Evangelho de João, capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1,14, e o Verbo, que é Deus, se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha a palavra verdade aí de novo. Não é? Então, ele nos dá vida eterna. Na sua encarnação, ele compartilha isso. Jesus, então, transmite a vida real, em contraste, em oposição às religiões do mundo que são meramente simbólicas, ritos. Você passa por aquele rito e acha que está... É como se fosse um jogo psicológico. Passa por um ritualzinho e acha que está numa nova posição. Não, irmão. Ou nasce de novo, ou simplesmente é um religioso que passou por um ritual e acha que está. Né? Passei por um ritual. Que nem aquelas percepções. Não, se você for dessa igreja, você é salvo. Não, irmão, você tem que aceitar Jesus para ser salvo. Você tem que ter uma experiência com Jesus para ser salvo. Tem que ser liberto. Você pode participar da igreja ou religião mais bonitinha que exista. Tudo feito por homem. Por mais que tenta mostrar uma espiritualidade, não adianta, é o homem mesmo. Agora, nascer de novo, nenhuma religião faz em você. O novo nascimento é só o poder do Espírito Santo. E é isso que a Bíblia fala, tem que nascer de novo. O necessário é nascer de novo. Jesus é a vida presente e futura. Quem não se chega a ele está sujeito à condenação eterna. E ele fecha o versículo do nosso textuário dizendo, ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque ele é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Grife aí na sua Bíblia. Isso tem que ser claro para todos nós. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não, tem gente inventando coisa. Não, tem outros mediadores. Mas a Bíblia não diz isso. É uma questão, então, de escolha. Eu fico com a Bíblia. Não vou ficar com a tradição, porque disseram, falaram. Eu vou ficar, o que diz a Bíblia? Claramente, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. É isso que diz a Bíblia. Vamos ler também uma expressão que chama muito a atenção aqui no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, se não me engano, é a pregação de Pedro. Quando ele fala aqui, no capítulo 2, ele está pregando sobre o Senhor Jesus, e ele vai fazer a mesma expressão aqui no capítulo 2. Ele vai falar de Jesus, né, o Nazareno, ali, porque Deus o exaltou, e ele vai falar, porque em nenhum outro há salvação, senão no nome do Senhor Jesus. Ele fala, porque em nenhum outro há salvação.
Ele pede para arrepender, né? Acho que está no capítulo 3, né? Que é pela fé no nome de Jesus que este ressuscitou. Arrependei-vos, e fala do refrigério, da presença, mas ele fala aqui, porque em nenhum outro há salvação, a não ser no nome do Senhor Jesus. Então, não tem outro, é só o Senhor Jesus, e não pode, então, invocar qualquer outro nome. O único nome dado para nós, no qual nós devemos invocar para a salvação, é o nome de Jesus, irmãos. Os outros nomes, pessoas que foram boas, pode servir de inspiração, a memória da inspiração, mas não para a salvação, em hipótese alguma. Tá? Então, tem um monte de gente apegada em outro nome, não adianta. O único nome no qual podemos... Está aí, Atos capítulo 4, versículo 12, eu procurando aqui, em Atos capítulo 2, capítulo 3, mas está no capítulo 4, versículo 12, vamos ler? Aqui, bom, vamos ler o versículo 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posto por cabeça de esquina. Agora, olha o versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não tem, irmão. Não tem outro nome. Os homens podem falar que tem, as religiões podem falar que tem, mas a Bíblia diz explicitamente, não tem. Glória a Deus. Quer ser salvo? Invoca o poderoso nome do Senhor Jesus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus. Então, é em nome do Senhor Jesus que nós temos essa vitória salvífica. 3, o único nome no qual podemos fazer maravilhas, é em nome de Jesus que nós expulsamos demônios. Agora, irmão, tem até grupos evangélicos, são seitas, né? Que usam o nome de seres humanos. Não, fui curado por Beltrano, pela espada do Miguel, é cada coisa, irmão. A avó Rosa, é tudo... mas a Bíblia é clara. O único nome para fazer maravilhas, ou seja, a verdadeira cura reside no poder do nome de Jesus. Qualquer outro nome é fraudulência, tá? É fraude. É fraude, irmão, é isso que a Bíblia está dizendo, é só no nome de Jesus. Toda cura, toda operação de maravilha, todo milagre tem que ser no nome do Senhor Jesus. É o exclusivismo. O único nome que nos dá a vida e a vida eterna é o nome do Senhor Jesus. Essa declaração do Senhor Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, é uma verdade absoluta, independentemente dos homens crerem ou não crerem. Não importa. Mas eu não acredito. E daí? Não vai mudar essa verdade, porque é uma verdade absoluta, independentemente das pessoas crerem ou deixarem de crerem. Ele é o único que restaura a espécie humana ao encontro com o seu Criador, com o seu Senhor, como diz Atos capítulo 4, versículo 12. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Só no nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Essa lição, então, vai enfocar a declaração do Senhor Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, mas a palavra-chave dessa lição é a palavra vida. E o primeiro tópico da lição fala do consolo e promessa do Senhor Jesus. Essa primeira perspectiva, então, o caminho, a verdade e a vida. Desde o evento do capítulo 13, como eu já disse, quando Jesus juntou seus discípulos e lavou os pés deles, que foi a nossa última aula, dando a lição de humildade, o discurso não se limita, então, no capítulo 13. O Senhor fez um discurso de despedida no capítulo 14, iniciando no capítulo 13, verso 31. Nesse discurso, ele confere o consolo, porque ele fala, né? Olha, não turbe o vosso coração. É uma palavra de conforto. E dizendo que após a morte dele, os seus discípulos não ficariam sozinhos. No versículo 4, o Senhor diz que os discípulos sabiam para onde ele ia. No entanto, o Tomé, ele respondeu, não sabemos. E aí ele questiona, como podemos saber o caminho?
Por isso, Jesus esclarece: não, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Essa afirmação do Senhor Jesus revela que Ele é o único meio de chegar ao Pai. É a verdade que o revela e representa, assim, a verdadeira vida em Deus. 1.2, o consolo num cenário de angústia. Evidentemente, Jesus também estava angustiado naquela oração. É evidente que ele estava, então, orando. A Bíblia fala que ele estava angustiado naquele momento, que isso é uma expressão da natureza humana. Nosso Senhor tinha plena consciência de que estava aproximando o momento dele despedir-se do mundo, a hora de ser entregue na mão dos homens pecadores, e que ele seria morto, crucificado, e que iria ressuscitar ao terceiro dia. Contudo, surpreendentemente, nesse texto de dor, Jesus dirige aos seus discípulos, em João 14:1, para confortá-los. Apesar, então, da intensa pressão emocional e espiritual que ele estava enfrentando, todo o pecado da humanidade caindo sobre ele, né? E a Bíblia diz, no servo sofredor, de Isaías 53, que sobre ele caiu todas as nossas iniquidades, Deus o fez enfermar, né? Ele revela que o sofrimento pelo qual ele iria passar traria o quê? O benefício para todos nós. Assim sendo, aquilo que parecia uma derrota, não era. Na verdade, era uma grande vitória. Então, um fim trágico transforma-se num começo glorioso. Graças a Deus. Então, embora doloroso e angustiante, o caminho a seguir apontava para um cenário de bênçãos, de glórias. 1.3, uma promessa gloriosa. Jesus declarou que o caminho de Deus leva aonde? Às moradas celestiais. Jesus falou, irmão, aonde eu estiver, estejai vós também. Aonde que Jesus está? À destra do Pai, assentado na majestade das alturas, nos céus. Então, Jesus quer que nós estejamos com Ele. Se Ele está no céu, Ele quer que nós estejamos no céu. Para onde eu esteja, estejai vós também. Então, a promessa de levar-nos no céu é uma promessa muito clara nos evangelhos. A expressão casa de meu Pai refere-se ao céu. Não é onde o Pai está? O lugar de muitas habitações para os fiéis que estão em Cristo. Esta realidade espiritual futura propicia ou proporciona uma esperança para nós cristãos. Graças a Deus, nós estaremos com Ele para sempre. Então, a igreja de Cristo vive na expectativa do retorno do Senhor Jesus. A gente não pode perder essa mensagem. Estamos esperando o Senhor Jesus, aguardando o Senhor Jesus, que transformará o nosso corpo abatido para ser igual ao seu glorioso. Então, apesar dos tempos difíceis, trabalhosos, belicosos, que nós passamos, a promessa do arrebatamento da igreja deve nos alegrar, deve encher o nosso coração de júbilo e de esperança. Nesse sentido, podemos já experimentar um pouco do que nos aguarda no céu. Assim será que seremos convocados pelo Senhor para nos reunirmos num maravilhoso encontro com Ele nos céus. Como você pode ler em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 52, mas também em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Lá também fala sobre a trombeta que soará e nós seremos arrebatados. Graças a Deus. O resuminho, então, desse primeiro tópico, ou a sinopse do tópico 1, o Senhor Jesus traz consolo para o presente e promessa que anuncia um futuro de vitória, de bênção, glorioso. Tópico 2, dúvidas, incertezas, enganos no caminho com Cristo. Mas isso pode acontecer? Claro que pode. Olha aí a dúvida de Tomé. Ele caminhou com Jesus, mas no versículo 5, está lá a incerteza de Tomé. Como podemos saber o caminho? Neste evangelho, Tomé é retratado como um discípulo até fiel e corajoso. Ele tinha amor por Jesus, isso não há dúvida, ele seguia Jesus. E ele, inclusive, teve coragem de se manifestar para tirar uma dúvida.
Esse episódio ilustra que durante nossa caminhada com Cristo, não é incomum que surjam dúvidas. Nós somos seres humanos, nós somos bombardeados por tantas ideologias, expressões religiosas. Nós somos influenciados também, de alguma maneira, pelo meio, pelas mídias, etc. Contudo, assim como Tomé recebeu de Jesus a resposta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, nós também podemos ouvir essas palavras do Senhor e confortar o nosso coração. 2.2, as incertezas de Pedro e Filipe. Nós vimos a dúvida de Tomé. Agora olha as incertezas de Filipe e de Pedro. O Evangelho de João revela que Pedro não compreendia totalmente sobre o lugar que Jesus mencionava para onde eles estavam indo. No capítulo seguinte, Filipe pede a Cristo que lhe mostre quem? O Pai. Então é notável que, tal como Tomé, como Pedro, como Filipe, que andaram com o Senhor Jesus, que viram os milagres, que viram os ensinos. Então, mesmo assim, eles tinham as suas questões que Jesus poderia esclarecer para eles, né? Eles também, em outras palavras, enfrentaram o quê? Incertezas. Que pode ocorrer comigo e com você também, em algum momento, estar mais fragilizado na fé. Nós somos diferente deles? Não, nós não somos diferente deles. Certamente haverá momentos em que sentiremos o mesmo sentimento que Tomé, a mesma dúvida de Tomé, a mesma incerteza de Pedro, a mesma incerteza de Filipe. É a nossa natureza humana. Porém, devemos aprender o quê? A escutar a voz do Senhor Jesus. Silenciar as muitas vozes do mundo e abrir o coração para a doce voz do Senhor Jesus. 2.3, o engano de Judas Iscariotes. Aqui vem o grande problema. Porque enquanto Tomé, Filipe, até Pedro cometeram erros grosseiros, mas se arrependeram, o Judas, ao invés de se arrepender, teve remorso. E aí há um abismo essas duas posições. A Bíblia nos convida para o arrependimento, não para simplesmente sentir remorso e tomar uma atitude da sua cabeça, né? É para arrepender, voltar atrás, não sentir remorso e tentar resolver o problema com as suas próprias atitudes. Em João 13 é revelado que o nosso Senhor anunciou que um dos seus discípulos iria traí-lo. Essa pessoa era Judas Iscariotes, que era um discípulo. Ele acompanhou Jesus, mas não conseguiu receber os ensinamentos no coração. Assim sendo, traiu e vendeu o Senhor por 30 moedas de prata. Lamentavelmente, Judas não reconhecia Jesus como o grande Messias. A sua visão messiânica restringia em questões políticas, sociais. Cuidado, irmão, a igreja faz tudo isso. A igreja se envolve socialmente, politicamente, tudo pode fazer. Mas a prioridade da igreja é espiritual. Tá? Cuidado. Nós temos a meta de evangelizar, a ordem de Jesus, e de pregar o evangelho a toda criatura. Então, uma coisa que tem que ficar claro é que nós temos uma postura espiritual. Mas isso não me exclui de ser um elemento transformador da sociedade. Isso não exclui, mas nós temos que ter a visão correta. Infelizmente, Judas só tinha uma visão sociopolítica, não espiritual. E aí foi uma tragédia, né? Portanto, por meio de Judas, aprendemos, ou pelo exemplo de Judas, um exemplo negativo, mas nós aprendemos, porque a pedagogia fala isso. Se aprende com acertos, mas aprende também com erros. Erros seus e erros dos outros. Tudo isso são elementos pedagógicos para o nosso aprendizado. Portanto, por meio de Judas, aprendemos a importância de não confundir as nossas prioridades, enquanto seguimos na nossa jornada. Então, eu não posso confundir a prioridade. Uma coisa muito bonita, o conselho que o pastor Paulo Freire, aqui, o pastor da nossa igreja, sempre me deu, todas as vezes, logo no primeiro mandato meu na Câmara, mas ele sempre nos orienta nessa perspectiva. Ele sempre fala, tudo isso que Deus coloca na nossa mão é para a gente ser um canal de bênção, para poder estar atingindo pessoas, trazendo pessoas ao Evangelho e abençoando as pessoas que precisam. Então, é ser um canal de bênção. Então, o resumo do tópico 2, as dúvidas, as incertezas, o engano,
pode nos desafiar durante a nossa caminhada. Nós não estamos isentos dessas circunstâncias. Caminho, verdade e vida. Eu já falei na nossa ministração inicial. Então, ele vai, obviamente, pegar a palavrinha eu sou para enfatizar a divindade de Jesus, né? A natureza divina de Jesus. No Evangelho de João, há 7 declarações do Senhor Jesus dizendo eu sou. E isso mostra, então, o acesso exclusivo de Jesus ao Pai. Ninguém pode chegar a Deus senão mediante o Senhor Jesus, através da sua obra expiatória. E aí vem 1 Timóteo 2,5 novamente, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Grife isso na sua Bíblia. Isso aí pode ser um versículo de evangelização, tá? Porque muitas pessoas estão buscando outros salvadores, outros acessos, e não existe. Só Jesus que é o mediador entre Deus e os homens. Ele fala que a verdade, essa é a verdade absoluta, imutável, né? E somente ele personifica a verdade do Pai. E ele fala que a vida, né? Vida espiritual, vida eterna. Então ele se refere à verdadeira vida espiritual obtida pela sua obra no Calvário. Graças a Deus, ele é tanto a fonte como o doador da vida eterna. Então, resumo do tópico 3. O Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que foi objeto do nosso texto áureo em João 14,6. Para fecharmos, reconhecer o Senhor Jesus como caminho, como a verdade e a vida, oferece-nos o quê? A oportunidade de esclarecer o quê? Dúvidas. Você não precisa ter dúvida. Você recebeu Jesus, você está no caminho. Agora a pessoa fala, irmão, eu estou buscando o caminho. Não, você está buscando uma denominação para você congregar. É isso que você está falando? Que aí pode ser. Mas não, caminho é Jesus. Eu não sei se eu vou nesse caminho ou no outro. Do que você está falando, irmão? Porque o caminho é Jesus. Jesus declarou, eu sou o caminho. Está procurando verdade? Jesus falou, eu sou a verdade. Está procurando vida? Jesus, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai. Então tem que receber Jesus no seu coração, para que essa verdade absoluta geste em você a alegria da salvação. Que você é uma pessoa que está em Cristo. E quem agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. É o encontro com Jesus que gera isso. 2 Coríntios 5,17. Ter o Senhor como caminho, a verdade e a vida, então proporciona o quê? Conforto, consolo nos momentos difíceis. Através dele podemos conhecer a Deus, experimentar a verdadeira liberdade e estarmos em plena comunhão com o Senhor. Glória a Deus. Se Deus nos permitir, 16 a 24 de novembro, estaremos visitando Israel. 9 dias. Se você quiser ir com o meu grupo, se você ligar na Renova, você tem que dizer, eu quero ir com o grupo do professor Alberto, porque tem outros grupos, tá bom? Então, todos estão convidados, quem tiver condições econômicas, obviamente. Lição de número 10. Deixa eu te dar um conselho aqui. Você não pode faltar no próximo domingo, dia 8. Ai, pastor, mas tem reunião de obreiro, fica corrido para mim, não tem problema. Venha pronto, então. Vem em consagração, já fica direto. Por quê? Porque essa lição ela é muito importante. Pensa numa lição importante. Vai falar sobre a promessa do Espírito. Venha, porque é muito importante. Venha com um caderno para anotar. Faça isso, para você crescer. Que essa é uma das lições mais relevantes da nossa Escola Bíblica Dominical. Então, venha participar. Lição de número 10, dia 8, né? 8 de junho, segundo domingo de junho. Vai ser uma grande bênção. Que Deus continue abençoando os irmãos. Que vocês tenham um novo mês. Que o mês de junho seja um mês de vitória para a sua vida. De saúde, de conquistas espirituais, emocionais, materiais. Que vocês tenham um mês de junho cheio de vitória. No poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.